E aí, pessoal, como eu prometi, eu tô gravando mais um vídeo. Como eu não consegui nem trocar de roupa nem nada, eu coloquei um boné pra parecer que eu tô diferente, tá? E eu quero comentar com vocês hoje a respeito de outras síndromes que eu tenho, ok? E como essas outras síndromes, elas equilibram o meu Asperger, tá? Então, eu tenho duas síndromes, que é o TOC e eu tenho síndrome de Tourette. Então, eu acabo tendo alguns espasmos na síndrome de Tourette, onde eu falo muito palavrão, ou aonde eu tenho que gritar, ou aonde eu tenho que dar uma forma do meu corpo se expressar, e ele se expressa com tiques, ou com algumas palavras, alguns gritos, e isso é muito complicado, tá? E geralmente isso acontece quando eu estou num momento de estresse ou quando eu estou com uma ansiedade num nível elevado, tá? Então a síndrome de Tourette, ela tem esse problema. Se eu não me expresso, se eu me prendo, se eu me reprimo sobre algo que eu quero falar, que eu quero dizer, eu acabo tendo um impacto físico, onde meu corpo ele começa a reagir, ter espasmos, e é onde eu não consigo falar e começo a gaguejar. Então eu tenho cortes de fala e eu não consigo, eu troco as palavras, então eu tenho muito disso. Eu tenho que me concentrar bastante para falar, porque às vezes eu tô comentando alguma coisa e eu falo uma palavra nada a ver no meio. Tipo, eu tô falando sobre o dia tá lindo hoje, couve-flor. E não faz sentido, mas existe essa nuance aí, esse essa quebra na minha fala. Isso é muito chato, é muito ruim, tá? E o TOC é um transtorno obsessivo compulsivo, aonde me ajudou muito, principalmente em uma fase pesada do meu Asperger, que eu nem sabia que eu tinha, que é a parte de limpeza, tá? Teve uma época que eu tomava banho a cada uma semana, tá? Então eu não me lavava direito, eu não me limpava, eu não cheirava bem, e eu sei disso, tá? E eu tá abrindo isso com vocês é uma sinceridade muito forte, porque eu ficava mesmo, isso há muito tempo. Eu não sei que idade que eu tinha, mas provavelmente eu tava aí com uns 19 ou 20 anos e eu acabava tendo esses períodos que eu acabava não me higienizando bem, tá? E aí o toque, ele faz você ter algumas regras, ele faz você ter um comportamento repetitivo, aonde, no meu caso, eu consigo me organizar melhor. Então, assim, o Asperger, eu sei que ele tem várias nuances, entendeu? Deviam criar um filme 50 tons de Asperger, porque são várias nuances delicadas que cada um tem algo diferente. Mas eu acredito que, com o exemplo que eu tô dando, tem várias coisas que são parecidas entre os Aspers, tá? Então, eu tô falando das síndromes porque o toque, ele fez com que eu conseguisse me manter organizado e me manter limpo, tá? Então, por exemplo, eu tô com a barba feita, eu tô com as unhas cortadas, eu tomo um banho por dia, eu tenho que escovar o dente 3 vezes por dia. Durante o ano, eu tenho dez vezes que eu posso deixar de escovar o dente e tomar o banho, assim, certo? E isso é em caso extremo. Num ano normal, eu me permito 5 vezes acontecer isso. E acaba acontecendo, por exemplo, quando tem um incidente, ou quando eu chego em casa muito tarde, ou um dia que eu tô em casa e eu não saí, não suei, não fiz nada, eu falo, ah, hoje eu não vou tomar banho. Tá? Coisa boba que qualquer ser humano normal tem. Ou tipo, ah, tô com pressa e vou ter que almoçar na rua, e se almoça na rua você não escova o dente. Então esses são os padrões. O meu padrão, ele é escovar o dente 3 vezes por dia, eu tenho que tomar no mínimo um banho por dia, toda vez que eu saio eu tenho que passar desodorante, eu tenho que passar perfume, e a minha roupa não pode estar suja, tá? Eu consigo até reutilizar uma camiseta, se eu só sair, voltei e acabei não sujando, mas eu não consigo fazer isso, tá? Se eu quebro isso, eu entro num ciclo contrário, onde eu tenho que usar a mesma camiseta 15 vezes. Então eu acabo não quebrando essa compulsividade de algumas ações para eu não acabar me perdendo, tá? E o TOC e o Asperger em tratamento, com acompanhamento da minha psicóloga, que é uma pessoa maravilhosa, eu quero até um dia falar com ela, porque ela trata crianças com Asperger e eu fui numa especialista e foi a melhor coisa da minha vida.
Eu até me emocionei um pouco porque ela me pegou numa crise, tá? Eu tive uma crise sensorial muito forte, eu tive uma crise aí com a parte do autismo e tudo isso pela ansiedade extrema que eu tive antes do nascimento do meu filho, tá? Pra quem não sabe, eu sou casado e a gente tem um filho agora de 7 meses e eu quero comentar isso em outro vídeo pra vocês, que é Asperger e família, talvez. E eu acho que vai ser legal para vocês entenderem um pouco como funciona esse processo, tá? Porque a minha vontade é que as minhas experiências, elas talvez esclareçam e abram caminho para que outras pessoas entendam um pouco o Asperger, ok? Agora voltando ao tópico lá, o meu toque e a minha síndrome de Tourette equilibraram o meu Asperger, tá? E o meu toque, eu criei uma regra no meu toque que é de olhar nos olhos. Então eu tinha uma época que eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas e essa época durou anos, tá? E eu criei uma regra que eu tenho que olhar sempre nos olhos. Então hoje eu tenho alguns desvios de olhar, mas isso é normal, até mesmo com a câmera, porque a lente da câmera me lembra um olho e é estranho, porque eu acabo tendo algumas fugas aonde eu vou olhando para não ficar focando sempre. E eu sei que isso é muito chato, eu peço desculpa. E eu criei essa regra de olhar sempre nos olhos. Então, eu tô olhando um olho de um bicho, eu tô olhando no olho dele. Eu tô olhando para uma pessoa, eu tô olhando no olho dele. Eu tô olhando para um cachorro, eu tô olhando no olho dele, tá? Então, eu faço isso com todo mundo. Aí algumas pessoas ficam: "Ah, mas você não tem, porque você consegue olhar nos nossos olhos". E eu criei uma regra, tá? Do mesmo modo que eu criei uma regra para arrumar a cama todo dia de manhã, eu acordo e eu arrumo a minha cama, tá? Então minha esposa ela sai um pouco antes, eu continuo dormindo um pouco mais, eu acordo e eu arrumo a cama. Aí eu arrumo a cama, eu entro numas regras de convivência padrão, que é eu arrumo a cama, eu dou aí pra ela, vou lavar o rosto. Não, quando eu acordo não é isso não, gente, fazer direito. Eu acordo, eu levanto, abro a janela, deixo eu ventilar a cama, que mata uns ácaros, eu li isso na internet, eu acredito. E eu vou lá, dou um beijo na minha esposa, dou um beijo no meu filho, aí eu vou lavar o rosto, arrumo as coisas para tomar café, venho, arrumo a cama e vou lá e tomo café. Às vezes eu tento alternar para não entrar numa crise de rotina também, porque existe o ponto bom, o toque ele te ajuda, legal, parabéns, você tem toque. Só que existe o ponto ruim de, por exemplo, eu ir na garagem e eu pegar algo no carro, travar o carro, voltar e ter que ir lá e travar o carro e fazer isso 3, 4 vezes, ou fechar a porta 5 vezes seguidas. É frustrante, mas quando entra nessa crise repetitiva, eu entro num processo de autoanálise aonde eu tento quebrar isso. Então eu vou lá e falo: estou fechando a porta do carro uma vez. Aí eu tiro uma foto eu fechando a porta do carro. Ou eu dou tipo 2 palmas para marcar mentalmente. Aí eu chego, eu tenho que voltar, eu bato 2 palmas. Ó, eu acabei de bater 2 palmas, então eu fechei o carro. Eu criei uns gatilhos, uns atalhos mentais que me ajudam nisso. Então, assim, eu não sei como eu fiz isso, não é uma coisa mágica que eu criei ou um método, mas eu consegui me organizar um pouco. Então, hoje, por exemplo, eu tenho a minha empresa, eu tenho uma empresa de parkour, onde tem aulas de parkour, a gente abriu uma academia e é bem bacana. Se eu tivesse ainda com os meus sintomas de antes e preso nas coisas que eu fazia antigamente, eu não teria conseguido abrir a empresa, e eu não conseguiria estar trabalhando, e eu não conseguiria nem ter um relacionamento. Eu consegui me reprogramar. Então, assim, eu não sei se dá para você fazer isso. Eu tô falando com quem tem Asp, tá? Com quem tem Asperger. Eu não sei se você consegue se reprogramar, mas talvez eu quero que isso sirva de exemplo. Eu consegui algumas coisas que talvez você consiga, tá? Eu consegui me programar, eu consegui me organizar, eu consegui mudar hábitos, e isso é muito difícil, porque eu sou preso ainda na rotina, tá? Eu tenho esse problema. Se eu tiver que sair agora em cima da hora, eu não consigo. Se minha esposa falar: corre lá no mercado para comprar pão, eu não consigo sair de casa e fazer isso, tá? Eu preciso no mínimo ficar me programando de no mínimo 15 a 20 minutos para eu me organizar, e eu tenho que trocar de roupa, aí eu tenho que pensar que eu tenho que ir, aí eu boto a mochila e fico andando dentro de casa com a mochila, até que me dá uma brecha psicológica, eu pego a chave e aí eu saio. Entendeu? É muito complicado, porque é como se eu estivesse jogando com meus problemas. Eu fico esquivando dos meus problemas todo dia.
E o que me ajuda nisso é o toque e a síndrome de Tourette, tá? Eu estava comentando isso há um tempo atrás com a minha esposa. Várias dessas regras que eu criei, na última crise que eu tive, antes do meu filho nascer, provavelmente faz agora um ano, talvez, ou uns 10, 11 meses que eu tive essa crise, eu tive até que tomar medicação. Agora eu não tomo mais a medicação, tá, gente? Já acabou, mas eu tive que tomar na época porque foi bem pesado. E eu tive é, espasmos de suicídio, tá? Então acabei quase me matando e tipo, eu não me orgulho disso, mas eu quase, não sei por quais problemas, provavelmente pelo Asperger, por outras coisas que aconteceram, eu acabei quase me matando. Eu acordei um dia, pedi desculpa para minha esposa e falei para ela que eu precisava ir urgente no médico pra gente tratar isso, porque eu não queria deixar meu filho sozinho quando ele nascesse. Aí a gente correu atrás, achou a minha psicóloga, fez um tratamento com um psiquiatra e, sabe, eu consegui superar e deu tudo certo. Isso foi uma fase muito triste pra mim, né? E o Asperger, ele tem essas fases aí que acaba tendo uma tendência ao suicídio, porque, como eu já disse em outro vídeo, a gente se esforça demais, gasta muita energia tentando ser uma pessoa normal e tentando se encaixar na sociedade. E eu peço desculpa, porque eu tô um pouco emotivo, eu fico um pouco triste, porque eu não queria ter que passar por isso, eu não queria que minha esposa passasse por isso, eu não queria que meu filho tivesse um pai que passasse por isso, e isso é muito depressivo, tá? Mas eu passando por esse processo, fazendo esse tratamento, o toque, a síndrome de Tourette, algumas atitudes que eu tomava que melhoravam e criavam regras de acompanhamento para o meu dia a dia, onde eu acabava tendo controle do meu cotidiano, eu perdi isso daí. E até hoje eu não sei como recuperar. Então, várias das normas que eu criei, que conseguia me tornar uma pessoa melhor e mais engajada socialmente com as outras pessoas, tanto que ninguém sabia que eu tinha Asperger, isso tudo eu acabei perdendo, eu acabei não tendo mais essas chaves, esse segredo, entendeu? Esse atalho que eu podia pegar para não ficar preso em algumas regras e em alguns problemas que eu tinha diariamente e que isso me ajudava. Então, hoje eu falo para você assim, eu não sei a respeito se é o problema da idade ou se foi a força que veio esse ataque, esse último problema que eu tive, essa última crise que eu tive, mas isso fez com que eu perdesse. Eu perdi esses atalhos e alguns desses problemas. Então, eu não sei se é a idade, tá? Eu tô com 32 anos e eu não sei se é isso que me fez perder ou se eu perdi essa habilidade de me modelar e me adaptar a algumas coisas, mas eu ainda tenho muitas coisas que eu consigo fazer com atalhos e me modelando e me adaptando, mas a maior parte não, a maior parte eu já perdi. Então, assim, o que eu digo para vocês é, veja um diagnóstico profundo para ver se você tem algum outro transtorno, alguma outra síndrome, porque isso pode acabar até te auxiliando, entendeu? Se você conseguir aprender a lidar com outro problema, ele pode cobrir um buraco que o Asperger tem. Então, por exemplo, de se expressar, a síndrome de Tourette me obriga a me expressar e eu consegui utilizar uma parte do Tourette para eu conseguir falar melhor e me expressar melhor. E para eu manter a organização do meu trabalho, da minha vida, do meu cotidiano, da minha limpeza, tanto a minha própria quanto da minha casa, eu utilizo várias partes do toque, tá? Então é isso. É um compartilhamento de experiências. Eu sei que é muita informação para vocês absorverem, mas eu tenho que aproveitar enquanto eu estou conseguindo falar e compartilhar isso com vocês, tá bom? E se eu lembrar de alguma coisa legal para falar a respeito do Asperger, aí eu posto o vídeo aqui para todo mundo ver, ok? Um abraço, boa semana e tchau!